Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai explorar a parte de testes relativas à nossa série, onde desenvolvemos um API para facilitar empréstimos e devoluções de uma biblioteca, inspirada lá na descrição de domínio do projeto Library, né? Tem um repositório que chama Library, do usuário DDD by Examples. Então a gente fez uma implementação de uma funcionalidade de empréstimo que tem várias regras, várias validações, né? E também regras para a criação do empréstimo e tudo mais. E agora chegou a hora da gente de eu mostrar para você um pouco, né, dessa parte de como eu enxergo os testes automatizados para a nossa base de código, que tipo de teste eu tenho tentado trabalhar, né, para criar, para aumentar a qualidade do meu software do ponto de vista de confiabilidade e tal. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes antes de mostrar o código, né? A primeira, ao invés de fazer o código com você aqui no vídeo, eu preferi já deixar o teste escrito e explicar sobre o teste, porque a gente tem ali, né, Mockito, um pouquinho de Mockito, né, tem um pouco da minha que eu vou explicar para você, que eu tento fazer o teste cada vez mais integrado, por mais que o teste seja, né, um teste considerado de unidade e tudo mais. Então tem algumas coisas que eu quero explicar para você, eu acho que vai ficar mais fácil se eu explicar sobre o código nesse momento, sobre o código já implementado, beleza? E eu também falo para você, né, as dificuldades que eu passei para o caso de teste que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vai ter mais de um vídeo da série sobre a criação dos testes para essa funcionalidade e aí vai dar para falar bastante sobre eles aí, né? Então, além disso que eu vou mostrar para você o teste já criado, tem algumas coisas que são importantes. Aqui, a ideia é que a gente utilize um sistema. Quando eu falo um sistema, não é um sistema de computador, é um programa. Eu falo é um sistema que a ideia é que a gente teste de maneira sistemática. O que é isso? Eu quero bater o olho num código e saber de cara o que é que eu vou testar e o que é que eu não vou testar. E a ideia é que se eu botar esse código para várias pessoas, todas elas criem pelo menos um conjunto dentro da bateria de testes que todo mundo vai criar. Precisa ter uma interseção entre todos os testes ali, né? Porque aí você cria um padrão que tende a ser saudável para a sua equipe, né? Você tem um sistema de como escrever testes, todo mundo sabe o que tipo de teste vai criar para cada tipo de código, e aí você consegue ir melhorando esse sistema com o tempo, tudo mais. Então, quais são as técnicas de teste que eu vou utilizar aqui? Primeiro, elas são inspiradas, né, no que foi descrito no livro aberto de Maurício Anishi, que eu já criei uma série revisando esse livro aqui no canal, né, parte desse livro, eu vou deixar o link aqui. E na parte inicial do livro é citada técnicas de teste. Técnicas como self-testing, structural testing, que é a parte de cobertura de teste, né? Boundary test, que é para você tentar entender, né, quais valores são interessantes para uma dada situação, né, para um dado fluxo de controle dentro do seu código. Então essas são três técnicas aí, né, o self-test, o boundary test e a parte de cobertura em função do código já escrito, que eu vou me guiar. Dentro da parte de cobertura, você tem que escolher como que você quer cobrir, quais linhas do seu código vão ser cobertas, né? E aí tem algumas variações. Você pode fazer cobertura por linha, cobertura por branch, cobertura por condicional, cobertura por branch combinado com condicional, né? Todos os possíveis caminhos, caminhos que sejam mais interessantes. E eu vou utilizar essa última parte dentro, uma variação dessa última técnica dentro da parte de cobertura da técnica de structural test, né? Então, como é que eu vou cobrir as linhas? Eu vou me inspirar numa forma que é chamada de MCDC, né? Modified Condition Decision Coverage, que é, dado que eu tenho uma branch de código com várias condições ali, né? A, AND, B ou C, coisa do gênero, ao invés de eu explorar todos os possíveis caminhos, porque aí você vai ter teste que é repetido, quais são os caminhos que são mais interessantes numa branch dessa, né? Com todas essas condicionais aí. E o MCDC dá uma conta para a gente fazer, né? Então geralmente você vai ter o número de condicionais mais um, beleza? E ele dá a formulazinha para você descobrir quais vão ser os testes. Então, qual que é a minha variação em cima disso? Eu não estou explicando aqui o MCDC de fato, porque já tem um vídeo explicando isso, se eu não me engano. Então, eu vou deixar a referência aqui. Qual que é a minha variação? Ao invés de pegar, né, e cobrir todas as linhas pelo ponto de vista do MCDC, eu vou cobrir só o que é branch de código.
que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar aqui para você, né, um exemplo aqui disso. Se eu vier aqui nessa classe novo empréstimo controller, vier aqui na classe novo empréstimo request, aqui dentro você tem esse exemplo aqui, ó. Tem tempo de empréstimo? Tem esse método aí. E esse método tem o option of nullable.express. Então aqui, né, na verdade eu vou só substituir aqui para deixar mais fácil a explicação, que é um non-null, objects.non-null, e aqui é tempo. Então aqui eu lembro, foi Bruno, que é um rapaz que está acompanhando, né, que já treinou comigo também lá que a gente já treinou junto na jornada Dev Eficiente. Ele me lembrou, né, que tem essa classe Objects aí no Java, que eu chamo um método nela non-null, e aí é um esforço menor do que fazer option.of nullable, blá blá blá. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? O non-null tem um if lá dentro, né? Tem uma condicional aqui, né? Que é objeto diferente de null. Só que percebe que eu não fiz essa condição. Eu chamei o método que está pronto numa API exposta pela API padrão do runtime da linguagem, e esse código provavelmente já foi testado dentro do ecossistema da linguagem Java. Então, eu não vou cobrir essa linha diretamente com o teste. Né? Não vai ter um método meu escrito lá, não vai ter um teste meu que exercita esse método diretamente. Provavelmente esse método pode até ser chamado indiretamente através de outro teste que eu vou fazer. Por quê? Porque por mais que isso daqui seja um fluxo tem uma condição ali, né? Então o MCDC me indicaria que eu deveria pegar, não sou eu que escrevi. E aqui eu estou fazendo a minha variação, dado que esse aqui é o treino que eu estou bolando para mim, estou tentando passar aqui para você. Já aqui embaixo, ó, é diferente. Eu implemento na mão o if else, né? Através do operador ternário. Se o tempo é nulo, então faz isso. Se não é nulo, faz aquilo. E aí, aqui sim, eu escreveria um teste, porque eu implementei na mão o fluxo de controle. Beleza? Então, é desse jeito que eu vou fazer. É o melhor jeito? Difícil dizer. Pode ser que não seja. Mas a minha observação é que ter um sistema é muito importante, obviamente, né? Inclusive, a gente fala disso lá no livro. E lá tem as sugestões. Eu entendi a sugestão. Aí tem um pouco da minha observação no mercado. Então aqui, né, eu não tenho um dado para suportar essa minha observação nesse momento, é mais o meu feeling. Eu sinto que se a gente tiver uma cobertura de teste olhando só para as branches, tende a gerar um valor muito interessante para a qualidade do seu teste do ponto de vista de aumentar a confiabilidade. Beleza? Então, eu tenho aqui nessa técnica, eu sei como é que eu vou exercitar as branches de maneira interessante, e eu estou aqui dando um chute, que se eu cobrir todas as branches do sistema de maneira interessante, né, de maneira sistemática, eu vou aumentar a confiabilidade de um jeito legal. Pode ser que eu quebre a cara, né, que alguém vai que vocês testem aí também, que eu teste mais isso dentro da indústria, e perceba que não, tem que exercitar tudo que é linha mesmo, vamos que vamos, ou pelo menos várias linhas, né, um percentual interessante de linhas e tudo mais. O tempo vai dizer aqui. Beleza? Então, e uma última explicação relacionada a como eu vou testar é, dada a pirâmide de testes, eu vou focar na base da pirâmide, que é escrever testes de unidade aqui, né? O mais rápido, que possam ser executados da forma mais rápida possível. Lembra que esse é um requisito interessante que eu vou manter aqui, né? Testes de unidade isolados, supostamente, por que a gente fica isolando o teste de unidade? Para que ele execute rápido. Só que, qual que é a minha linha? Eu vou isolar o meu teste de unidade de integrações com sistemas externos, tipo banco de dados e tudo mais, beleza. Quando eu tiver esse tipo de integração, usarei mocks. Mas, quando eu for fazer um teste de um método meu, né, considerando aqui que a minha unidade vai ser um método, quando eu for fazer um teste de um método meu, eu não vou me isolar de objetos que possam ser construídos em memória. Porque esses, por mais que me gerem esforço de implementação do teste, ele não me gera
maior tempo de execução do teste, né? Tudo continua executando de maneira rápida, que é, para mim, um pré-req para um bom teste de unidade supostamente isolado. Então, eu vou manter o isolamento de sistemas externos, mas vou maximizar a integração com tudo que eu puder que rode em memória. Beleza? Então, eu tenho vários códigos que eu deveria testar aqui nesse fluxo, né? Então, por exemplo, eu tenho que testar, né, esse toModel por conta desse ternário aqui, né? Ó, vou dar um save aqui. E aqui também, ó, eu tenho aqui o meu verificação básica empréstimo validator. Aqui tem esse if daqui, depois tem esse if daqui, depois tem esse if daqui. E aqui dentro eu também chamo um método que é o valida, que está aqui dentro do validação específica de empréstimo de um livro. E ele tem dois ifs. Então eu vou começar, né, nesse vídeo, eu vou criar o teste para esse código e já vai dar para explicar um monte de coisa aí para você, né, que eu acho que é interessante. Então vamos aqui, né, para o nosso... Deixa eu só tirar esses aqui para não ficar dividindo a sua atenção. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui para o nosso... Vou tirar esse controller aqui. Vamos aqui para o nosso teste. Então eu tenho aqui, né, um primeiro teste aqui que é: rejeito o empréstimo caso o livro não possa ser emprestado para o usuário. Quando a gente pensa no nosso sistema de teste aqui, na nossa técnica de cobertura, inspirada na MCDC, né, eu tenho aqui duas branches, então eu vou ter que exercitar. O MCDC, óbvio, e qualquer técnica de cobertura que olhe para a branch mais condicional, você vai chegar na conclusão que você tem que exercitar aqui, né, as condicionais da sua branch. Então aqui eu tenho que fazer um teste para isso aqui ser true e um teste para isso aqui ser falso. A mesma coisa vale aqui para baixo, né? Um teste para isso aqui ser true, um teste para isso aqui ser falso. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O primeiro teste é: rejeito o empréstimo caso o livro não possa ser emprestado para o usuário. Eu vou entrar aqui, ó. Esse livro não aceita ser emprestado para esse usuário. Eu chamei aqui de teste 1, porque isso é uma coisa que eu venho trabalhando, que é, pensando no mundo Java, no JUnit 5, eles trouxeram essa annotation que é o display name. O display name, para quem já trabalhou, né, com Ruby, sei lá, RSpec, ou quem está no Scala ou no Kotlin, que tem um suporte mais interessante para a criação das DSLs, você geralmente consegue, né, criar os seus cenários de testes. O nome do teste é um texto que você escreve, né? Então, tem lá should, blá, 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 sei lá, it, blá, 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 blá. No JavaScript também você brinca um pouco ali com isso. E aqui no JUnit, né, dadas as limitações da linguagem Java nessa parte específica aí, ele deu um jeito que eu achei legal. Um annotation com a descrição do teste. E aí, o nome passa a ser, né, algo menos relevante. Se você olhar aqui na bateria de teste, o plugin do JUnit já coloca, né, a descrição que você escreveu. Então, é legal aqui, né? Então, se você quiser botar um nome gigante aqui, coloque. Mas eu não coloco mais porque eu consigo me expressar melhor escrevendo uma frase em português do que um nome ali. O que você pode fazer é, dado que você quer colocar o nome, né, um nome em inglês ou algo do gênero, porque você está escrevendo todo em inglês, você pode colocar o nome aqui em inglês e a explicação aqui em cima em português. Ou também usando o próprio inglês, caso você entenda que é o que precisa ser feito aí. Então, olha que interessante aqui no meu teste, né? Você vai perceber que nesse primeiro teste aqui, ó, eu só usei, olha a parada aqui, né? Se a gente estivesse escrevendo o teste, isolando completamente as coisas, o que é que eu faria nesse meu teste? Percebe que eu dependo desse comportamento aqui, ó, aceita ser emprestado, e dependo desse comportamento aqui, está disponível para empréstimo. Então, eu aqui, nesse meu teste, eu poderia vir aqui, né? Já que eu dependo daqueles comportamentos, eu poderia utilizar um mock. Eu poderia vir aqui, só para dar um exemplo, e fazer algo assim, ó. Mockito.mock, aqui, quero mockar o livro. Aqui, ó, então, mock o livro. Tenho aqui, né, o mock de um livro. Poderia vir aqui agora e fazer, né? Mockito
ponto when mock do livro aqui, né? Então, mock do livro ponto aceita ser emprestado. Deixa eu só mover essa linha aqui para baixo, né? Então, aceita ser emprestado para o usuário. Then return false, por exemplo, né? O usuário aqui, no caso, também poderia ser o mock. E eu conseguiria rodar o meu teste, né? Eu não ia precisar aqui, né, do livro, do objeto, da instância do livro real, né, nem nada. E rodaria o meu teste e falei, beleza, né? Dado que eu dependo desse comportamento, fiz aqui meu teste de unidade e o fluxo está funcionando direito. Só que quanto mais mocado é o seu teste de unidade, né, supostamente isolado aí, né, mais distante da execução real você está. E quanto mais distante da execução real você está, provavelmente menos possibilidade de geração, né, de revelação de bugs prematura você tem com o seu teste. Então, o que é que eu estou tentando fazer aqui o tempo inteiro? Eu vou tentar usar os objetos reais. Eu posso criar um livro, eu posso criar, né, instância aqui do livro e eu vou testar. Porque se o meu código de criar nova instância, de verificar empréstimo e tudo mais estiver errado, beleza, vai falhar esse meu teste. Tá tudo bem, eu vou lá, corrijo e rodo de novo. Ah, mas falhou o seu teste, não por uma falha de fluxo do seu código desse método específico, e sim por outra coisa. Mas o seu sistema, ele é integrado, ele é acoplado. Então, a ideia é, putz, se eu mexer em alguma coisa, eu quero que falhe mesmo. Quero que falhe em todos os lugares que precisa falhar, para eu ver, né, que a parada tá realmente, putz, olha, deu esse erro aqui, essa lógica tá equivocada, né, e tudo mais. É isso que eu quero revelar o mais cedo possível. Então eu vou vir aqui, eu vou tirar esse mock. Só que o que acontece? Quando eu fui utilizar os objetos reais, tinha um detalhe do meu design que atrapalhou. O meu design anteriormente, para criar aqui, né, nessa classe aqui, a nova instância controller, deixa eu só abrir aqui. Para criar uma nova instância, antigamente estava assim, ó, request.toModel, e lá dentro eu fazia new instância, passando o livro toModel aqui, né, passando o livro como argumento, e lá dentro eu fazia new instância, passando esse livro como argumento. Só que lá na minha classe livro, eu tenho a coleção de instâncias aqui. Se eu tenho essa coleção de instâncias e eu simplesmente fizesse aqui, ó, algo assim, ó, new livro e new instância, passando o livro, blá, 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 aqui, eu não deixaria o meu código consistente em memória. Beleza? E aí, o meu código não estando consistente em memória, desse jeito que estava desenhado o meu código, eu teria que, aqui no meu teste, dar um jeito de fazer isso funcionar. E eu tenho uma restrição grande que é, eu não quero criar nenhum método que só seja utilizado pelo teste. Não quero. Porque se vai ser um método público, e se é público, algum outro lugar do código pode chamar. Então, o que foi que eu fiz? Eu realmente adequei o meu design para facilitar o teste, mas o design do código de produção. Então, eu vim aqui, ó, agora o livro tem um método que chama nova instância. E eu venho aqui, nesse meu método nova instância, eu crio a instância e já mantenho a consistência na memória. Qual que era a coisa que eu tinha que ficar ligado, né? A classe livro, ela já está com 6 pontos, dada a métrica do CDD. E agora, eu estou recebendo um tipo como argumento. E tipo vai contar mais um ponto, porque um dos itens que conta ponto de entendimento na nossa métrica é referência para classes que você criou. Então agora aqui, ó, eu estou com 7. Então o meu design para testabilidade deixou a minha classe um ponto mais difícil. Então eu perdi esse respiro de colocar mais alguma coisa aqui nesse momento. Realmente perdi. É real.
aqui a parada, né? Qualquer outra coisa que eu vá mexer na classe livro, se passar do 7, eu vou ter que splitar. Ou achar um novo jeito de fazer aqui, né? Pode ser que minha lógica esteja furada em algum momento aqui, alguma coisa. Então, né? Criei aqui a nova instância e aqui eu criei a falha de validação, né? Se essa instância é restrita, um usuário padrão não pode, um livro, né, que só tem instância restrita não vai aceitar um usuário que é padrão. Instanciei meu usuário e aqui, ó, olha que instanciei meu usuário e além disso, fiz mais coisas. Eu tinha que passar como argumento errors. Errors é uma interface do Spring Validation. E muitas vezes tais interfaces, né, essas APIs, não pensaram no design para testabilidade. A parte boa é que esse não é o caso do Spring. O Spring, por ser muito maduro, o design dele facilita assim os seus testes. Então eu vim aqui, ó, instanciei na mão um Bean Property Binding Result, que é a implementação de errors que é real do Spring e que eu posso utilizar. Não vou entrar aqui no detalhe dos argumentos. E aí mandei bala. Chamei o valida e aqui eu tinha que fazer minha asserção. O meu error count tinha que ser igual a 1. Por quê? Porque esse livro está disponível para empréstimo, então a segunda condição ali, né, não entraria. Eu já exercito aqui, né, o false da segunda condição, porque ele não vai entrar, mas ele não aceita ser emprestado para o usuário. Então tem que ser 1. Só que se eu só faço a asserção para o 1, eu estou aberto para o falso positivo, né? Porque pode ser que tenha dado 1, mas tenha entrado aqui e não aqui. Aí é por isso que eu utilizo o SPY. Aqui, né, o SPY é um hack do Mockito para você criar um proxy em cima de uma implementação real para poder observar o que você quiser dentro daquele proxy ali. E aí eu faço, ó, tem que ser 1 e nunca pode chamar, né, o errors, o método reject do errors com essa mensagem aqui, né, que é a mensagem do segundo if. E aí você pode falar, mas aí, putz, se eu trocar a mensagem do segundo if, você pode cair no falso positivo, né? Que não vai entrar no primeiro if, vai entrar no segundo, vai chamar o reject para outra mensagem, o count vai dar 1 e nunca vai ter sido chamado com essa string aqui. É verdade. Então, pode ser que dê um falso positivo caso você troque essa mensagem ou algo do gênero, mas eu estou tentando, né, maximizar as chances do meu teste revelar algum problema. Ele ainda está exposto aí. Então, né, percebe que eu fiz aqui, né, o meu teste, ele é de unidade, mas ele só é isolado do que é externo. E nesse caso aqui, não tem nada externo, porque as coisas do Spring rodam na memória do nosso programa e a API dele foi criada de modo que eu possa utilizar dentro do meu teste. Usei de boa. E aí, para o segundo teste, eu tinha que rejeitar o empréstimo caso o livro não esteja disponível. Então, o que foi que eu fiz? Instanciei o livro. Agora, eu criei uma instância livre e botei um usuário padrão, ou seja, se a instância é livre e o usuário padrão, tem que liberar. Só que aí, eu caí num segundo problema. Aqui, ó, dentro do código, aqui quando eu vou criar um empréstimo, eu aponto o dedo aqui, né? Eu tenho várias verificações aqui, e numa das verificações eu chamo, ó, o método usuário.getID. Então, o que acontece? O meu getID eu tenho aqui um self-test, que esse método nunca deveria ser chamado com ID igual a nulo. E aí, isso puxou meu pé, né? Porque na hora que eu chamo o método cria empréstimo, eu não botei um ID nesse usuário. De novo, né, eu não vou criar o método setID, porque eu estaria criando só para o meu teste. Aí eu paguei o preço do meu design aqui, né? Dado que eu tenho essa restrição de não criar método que só vai servir para o teste, e o setID só serviria para o teste, eu não teria nenhum outro lugar que eu chamaria ele aí, eu paguei o preço. O Spring tem um método que chama Reflection Utils, uma classe, né? Só no próprio pacote
no útil aqui do Spring, talvez tenha... Ah, calma aí. Tem uma outra, se eu não me engano. Reflection. Ah, eu nem usei aqui, ó. Mas eu lembro que eu já usei em outro vídeo. Reflection, úteis. Tinha um teste. Reflection, teste, úteis. E ele tem aqui, ó, várias artes aqui que eu poderia... Ó, eu poderia ter usado esse daqui, né? Ah, burrei, né? Lembrei aqui agora, enquanto eu estava gravando o vídeo. Então, eu tenho que vir aqui no usuário, no campo ID e botar a parada aqui, ó. E eu acho que... Deixa eu só ver se isso daqui vai continuar funcionando. Então, deixa eu só rodar aqui, né? O teste. Então, tá um launching aqui, papá. Beleza, aqui, né? Vai rodar aqui o teste, né? Minha máquina tá lerda mesmo, então desculpa. Ainda mais gravando o vídeo, fica tudo lerdo mesmo. Mas beleza, ó. Rodou. Então aqui, né? Aqui gravando o vídeo, eu lembrei que tinha Reflection Test UTS. Eu não precisava usar, né, o Reflection UTS, que é do pacote, que é do módulo padrão do Spring. Então isso é legal, é muito legal, né? Você tá usando um framework que é muito maduro. Já tem uma classe pronta, facilitando a minha vida nisso daqui que eu quero. Então eu vim aqui, ó, pedi para setar o ID com 1, e aí mandei bala. Ó, criei um empréstimo para o usuário, então agora só tem uma instância desse livro, e se eu criei um empréstimo para esse livro, quer dizer que não vai ter mais nenhuma instância disponível. Espiei aqui o Bean Property Binding Result, pedi para validar, tem que dar 1 no error count, e nunca tem que chamar, né, o reject com a mensagem, este usuário não pode pegar este livro. Então, eu consegui criar um teste da base da pirâmide, porque ele é rápido de ser executado, né, como um teste de unidade isolado é sugerido pela pirâmide, mas eu consegui maximizar a integração para fazer com que esse meu teste rode utilizando os objetos reais do sistema. E aqui, a minha opinião é que eu estou, né, criando um teste que tenta revelar erros o mais rápido possível para eu capturar esses erros e corrigi-los, né, esses bugs aí, antes que eles sejam percebidos como falha pelo meu usuário final. Beleza? Então aqui foi um primeiro teste, né, que eu queria explicar para você. Eu vou criar toda a bateria de teste para as outras partes aqui dessa funcionalidade de empréstimo que entram na régua que tem branch para ser exercitada, e vou explicar para você aqui no decorrer da série. Beleza? E depois eu volto a continuar a implementação da parada. Mas basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.